Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. E encontra-se na epístola, na carta de Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Bom, essa carta, foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano de 62, 63, depois de Cristo. Provavelmente ele estava preso, aqui em Colossenses 4:3 ele diz: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então ele diz claramente que ele estava preso e possivelmente em Roma, aguardando apresentar ao imperador romano na época. E ele escreve Colossenses, Efésios, essa carta aos Colossenses, ela foi escrita com o objetivo de fazer com que não fica claro a heresia específica que estava na igreja de Colosso, mas Epáfras, que era possivelmente o fundador daquela igreja ali, o dirigente daquela igreja, ele chega diante de Paulo e conta, no capítulo 1 aqui, mostra que Epáfras ele vai falar como que a igreja de Colosso estava. A igreja de Colosso nunca havia sido visitada pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, ele ficou 3 anos pregando a palavra em Éfeso, e aí a Bíblia diz que todas as pessoas da Ásia ouviram a palavra de Deus através do ministério do apóstolo Paulo, E muito provavelmente Epáfras e outros irmãos, abriram então a igreja de Colossos, que estava aproximadamente 160 quilômetros de Éfeso, a leste de Éfeso, Então a gente observa que o apóstolo Paulo, apesar de não conhecê-los pessoalmente e de conhecer apenas, por exemplo, Epáfras e alguns poucos, possivelmente, eu imagino, ele sempre dava orientação para todas as pessoas, para que as igrejas não se perdessem nas heresias, nas seitas que foram principalmente o judaísmo, e esse sincretismo religioso, já havia ficado decidido, já havia sido decidido que uma pessoa que não era judeu, um não judeu, ele não precisava circuncidar e fazer várias coisas do judaísmo, Era necessário crer em Cristo pela fé para ter a salvação pela fé em Cristo Jesus, e não guardar nada do judaísmo, tanto a circuncisão física como várias outras coisas. E existiam alguns judeus naquele período, naquela época, que diziam que para as pessoas serem salvas era necessário fazer algumas coisas. Possivelmente essa igreja estava sendo atacada por essa e outras doutrinas que não condizem com o Evangelho de Cristo. Então ele escreve algumas orientações práticas, e fala da supremacia de Cristo. Cristo, ele é supremo. Quando ele chega aqui, que ele começa, com o apóstolo Paulo, começa a falar sobre a prática cristã, a partir do capítulo 3 aqui da carta aos Colossenses, ele fala algo que me chama muita atenção, Ele diz assim, como eu já li: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então ele diz, se nós, tem um se, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Por quê? Porque nem todas as pessoas que servem a Deus ou que estão na igreja, elas ressuscitaram com Cristo, ou elas estão vivendo uma nova vida. Tem muitas pessoas que foram acolhidos, mas o seu caráter nunca foi mudado. Então, essas pessoas precisam nascer de novo.
de forma espiritual. Elas precisam se entregar a Jesus, conhecer a Jesus de fato e deixar que Ele molde e que Ele transforme, né? Que Ele mude a vida dessa pessoa. Então o apóstolo Paulo diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que são essas coisas de cima, né? São coisas espirituais. Hoje, infelizmente, a gente vê um evangelho materialista, né? que resolve o seu problema agora, aqui. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis da terra. Então nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas materiais. Nós temos que colocar, a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então tem muitas pessoas hoje que estão vivendo como a mulher de Ló. Estão com tantas bênçãos materiais que ele nem quer que Jesus Cristo volta, porque ele vai perder esses benefícios que ele tem tido aqui na terra. E na verdade não era para ser assim. É claro que Deus quer que nós desfrutemos daquilo que nós conseguimos adquirir com a força do nosso trabalho, mas isso não deve ser a força motriz para nos levar, né? Nós devemos sempre estar na direção de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo e buscando coisas que são de cima, dons espirituais, vencer o pecado, né? Ter uma vida de oração santa na presença de Deus, ter uma comunhão com Cristo, né? Obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas e amar a palavra de Deus. Então ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele está assentado à destra de Deus. Muitos crentes gostam de falar assim, Jesus está de pé, Jesus está de pé. Existem poucas ocasiões na Bíblia que fala que Jesus Cristo estava de pé. A Bíblia sempre vai dizer que Cristo está assentado à destra de Deus, ou à destra do Pai. Quando Estevão ele morre apedrejado, ele diz que ele olha para cima e ele vê o Filho do Homem, né, à direita de Deus de pé. Então assim, quando ele foi receber o primeiro mártir, né, Jesus se levantou. Porque é muito comum a gente falar, né, Deus está de pé e tal, né? Então é conversa para boi dormir, né? Na verdade, dificilmente Jesus Cristo vai ficar de pé. Claro que o Espírito Santo de Deus está na igreja, né? E ele atua nos corações daqueles que foram transformados, daqueles que se entregaram a Cristo. É só uma observação que eu queria fazer, porque Cristo está sentado à destra de Deus. Aí ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso aqui é um contraste, né? Aquele que é espiritual, ele deve sempre pensar nas coisas espirituais, nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus, e não nas que são da terra. Porque essas coisas que nós temos na terra são temporais. E nós não podemos mudar a prioridade. Então o cristão ele deve depender de Deus acima de tudo e viver na dependência espiritual, pensando em coisas espirituais. A Bíblia diz para nós pensarmos, né, em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, e encher o nosso coração de cânticos, hinos espirituais, né? E quando a gente coloca o nosso coração apenas, né, nas coisas terrenas, não que a gente não possa estudar, não possa ter uma profissão, é necessário, sim, que todos nós tenhamos isso, mas nós não podemos colocar isso como prioridade em nossas vidas. Ele diz para nós não pensarmos nessas coisas da terra, porque isso aqui tudo é passageiro. Deus ele sempre vai suprir as nossas necessidades e tendo muito ou pouco ele vai nos abençoar para a gente conseguir sobreviver, né? E é necessário então que o homem que é espiritual, a mulher que é espiritual, ele pense nas coisas que são de cima. Ele viva na dependência de Deus, querendo se aproximar de Deus, querendo viver uma vida em comunhão com Deus. É isso, né? Nós não podemos perder a essência do Evangelho, que é nós nos relacionarmos com Deus através do conhecimento da Tua Palavra, uma vida de oração, uma vida de renúncia, né? O próprio Cristo disse que aquele que quiser seguir ele tem que negar-se a si mesmo, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos e deixar que Cristo viva nele, né? Na verdade, aí o apóstolo Paulo escreve
depois destas coisas, ele, no versículo 3, ele fala assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é uma afirmação interessante. Ele diz que nós estamos mortos, né? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós morremos para nós mesmos, para os nossos próprios desejos pecaminosos. Nós morremos para o mundo, nós morremos porque nós não podemos mais manifestar na nossa carne, né, os desejos mundanos, porque nós devemos agora, como nova criatura, a Bíblia diz, né, em 2 Coríntios 5,17, assim que já estáis em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se nós vivemos uma vida nova, nós estamos mortos, mortos para o mundo, mortos para os pecados, mortos para uma vida pecaminosa que desagrada a Deus. Agora nós vivemos uma vida espiritual que agrada e glorifica o nome do Senhor Jesus. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Teve um dia que eu fiquei perguntando, né? Eu falei, meu Deus, mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus? Então, a minha vida não está aqui, né? Essa vida que ele está falando é a vida eterna, é a vida espiritual, né? Nossa vida, mesmo que a Bíblia diz assim, o próprio Jesus ele falou que nós não precisamos temer aqueles que matam o corpo, mas nós temos que temer aquele que, além de matar o corpo, ele tem o poder de lançar a alma no inferno. Então ele diz, tema a Deus. Foi isso que o sábio Salomão disse, né? Que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Uma vida fora da presença de Deus, uma vida não direcionada, não orientada por Cristo, é uma vida fria, é uma vida sem prazer, é uma vida, como ele diz, de vaidade, né? O próprio Salomão disse, é vaidade, é ilusão. Então o homem só é completo quando ele tem a presença de Deus na vida dele, quando ele tem Deus, quando ele tem Jesus, quando ele tem o Espírito Santo em sua vida. E aí sim ele busca as coisas que são de cima, aí sim ele entende, ele se torna sábio, né? Porque a sabedoria vem de Deus, a sabedoria suprema, o próprio Cristo, né? É essa sabedoria poderosa, e ele então quer salvar a humanidade. Ele quer que todas as pessoas creiam que ele é a vida e se entregue a ele e vivam uma vida plena, uma vida abençoada e que seja salvo. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você busque as coisas que são de cima. Se você ainda não ressuscitou com Cristo, que Deus te dê a oportunidade de viver uma vida diferente, né? Sair dessa questão da naturalidade e passar a ser um ser espiritual, a ter vida espiritual e, consequentemente, você ser salvo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Soberano e amantíssimo Deus, Pai, neste momento, interceda em favor dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, ouvindo, Pai, esta palavra, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, transformar essa pessoa e que essa palavra venha entrar no coração dessa pessoa e transformar a vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que abençoe, que toque nessa pessoa, que toque nessa vida, Senhor, e que ela se entregue ao Senhor Jesus por inteiro e pense nas coisas que são de cima, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.